Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto nós estávamos louvando ao Senhor, vinha no meu coração uma palavra que já desde amanhã tenho pregado. Hoje é um dia cansativo para mim, porque eu estou desde as 5:30 da manhã acordado. E pela manhã cedo estava em oração com Deus aqui, estava sozinho no começo e depois aos poucos foram chegando os irmãos. Enquanto eu orava, Deus encheu meu coração com esta palavra. Preguei pela manhã no culto espanhol, preguei no culto da tarde, estou pregando agora no culto da noite, a mesma palavra, não há muita variação naquilo que quero falar para vocês, querida igreja, porque estou preocupado em alimentá-los com o mesmo alimento igualmente. Quero que os irmãos abram a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo número 9. E nós vamos ler do versículo 9 em diante. Mateus, capítulo 9, versículo 9. E vamos conhecer um pouco, rememorar, relembrar a história da vocação, do chamado do apóstolo de Jesus Cristo, chamado Mateus. Mateus capítulo 9, versículo 9, em suas próprias palavras está escrito assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e assentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Palavra do Senhor. Meu Pai, eu quero agradecer mais uma vez por aquilo que o Senhor está fazendo no decorrer desse dia. Quero rogar-te, Senhor, meu Deus, que o Senhor me dê da tua graça, que o Senhor me capacite, meu Deus, a transmitir aquilo que o Senhor quer falar à tua igreja nesses minutos finais. Pai, fala ao meu coração, Senhor, transmite a tua vontade para nós, Senhor, meu Deus, deixa-me expressar, Senhor, aquilo que tu queres, Senhor, meu Deus, tocar e falar aos nossos corações. Roga em nome de Jesus. Amém, amém. Assentem-se, estão na casa do Senhor, na liberdade de filhos de Deus. Mateus, o primeiro evangelho. Mateus, o evangelho do reino. Quando Mateus escreve, ele está relatando algo bastante curioso, que estava passando por ali Jesus. Onde estava o Senhor? O Senhor estava em uma cidade muito importante para ele. Há alguns que entendem que Jesus é chamado Jesus de Nazaré, porque ele viveu o seu primeiro momento na cidade de Nazaré. Porém, Nazaré não era a cidade que ele havia escolhido para a sua operação. Quando nós olhamos no capítulo 9, no versículo 1, nos fala a palavra do Senhor que, entrando ele no barco, passou para outra banda e chegou até a sua cidade. Portanto, o Senhor estava em sua cidade. Então, temos que descobrir hoje que cidade é essa que Jesus chama de sua cidade. Por que é a sua cidade? Lugar de sua vizinhança, lugar onde passou mais tempo. Vamos ver no relato paralelo de Marcos, capítulo de número 2, você vai encontrar no versículo de número 1, você vai encontrar o seguinte, está escrito assim: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum. Portanto, Cafarnaum era a cidade na qual Jesus estava. Esse é
momento importante para nós refletirmos, irmãos, por que Jesus escolhe a cidade de Cafarnaum e o que Mateus fazia naquela cidade. Lá em Mateus capítulo 4, versículos 13 a 18, você vai encontrar que o Senhor deixou Nazaré, a cidade na qual ele vivia, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios, das nações. O povo que estava em trevas, assentado em trevas, viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Portanto, Jesus escolhe a cidade de Cafarnaum para cumprimento profético. Ele escolhe Cafarnaum porque ele tem propósitos divinos para realizar naquele lugar. O Senhor estava passando por Cafarnaum. Ele estava habitando ali. Em que lugar? Em uma casa solidária, em uma casa que lhe fora emprestada, uma casa na qual o Senhor estava vivendo, talvez a casa de Pedro, ou uma outra casa qualquer. A Bíblia não precisa qual é a casa. Foi na casa de Pedro, em Cafarnaum, que o Senhor curou a sogra de Pedro. Foi em Cafarnaum que lhe trouxeram, como está em Mateus capítulo 9, o capítulo em que estamos estudando. Em Mateus capítulo 9 nos fala a palavra do Senhor, que Jesus estava na casa, quando de repente, essa palavra do Senhor, o seguinte: lhe trouxeram um homem deitado numa cama, um paralítico. O Senhor estava em casa, e por estar em casa, aqueles que eram vizinhos, aqueles que eram amigos, aqueles que eram simpatizantes, aqueles que eram curiosos, estavam ali e se ajuntaram, se aglomeraram em torno da casa. Enquanto estava ali, um homem é trazido, segundo nos fala Lucas, por 4 pessoas. 4 pessoas levam o homem e encontram a casa tomada de gente. Eles não tem como acessar a casa. Então o que eles fazem? Eles simplesmente vão pelo eirado, há uma escada lateral, eles sobem e tiram aquele teto da casa e colocam o homem diante de Jesus. E ao colocá-lo diante de Jesus, algo acontece. Porque o Senhor diz para aquele homem moribundo: filho, os teus pecados são perdoados. Ele perdoa os pecados do homem. Mas mais do que isso, o Senhor então opera uma cura milagrosa. O Senhor levanta o homem da sua paralisia, porque aquele homem fora levado por 4 amigos. Saindo dali, é quando o relato nos fala, e passando dali, chegou e viu um homem sentado na coletoria. O milagre anterior fora algo claro, visível. Um homem que não podia andar, ajudado por amigos, recupera os seus movimentos. Esse homem tem agora a liberdade de poder caminhar sozinho, mas antes fora ajudado por outros. E eu paro a pensar que muitas vezes temos facilidade, e eu espero que tenhamos, de sermos pessoas que sentem compaixão, nos solidarizamos com aquelas pessoas que têm algum tipo de problema físico. É natural que o ser humano se compadeça de um outro mais frágil, porque nós nos colocamos no lugar da pessoa e sentimos a sua dor e queremos ajudar a pessoa. Mas não é normal que nós olhemos para uma pessoa que é repudiada, uma pessoa que tem no seu histórico problemas de corrupção, pessoa que tem no seu histórico problemas de violência, pessoa que tem na sua ficha situações complicadas, ou mesmo uma condição, segundo rumores, que essa pessoa não presta. É normal que nós nos compadeçamos de alguém que está numa condição inválida. Mas não é normal que nos compadeçamos de alguém autossuficiente, uma pessoa que tem todas as condições de fazer tudo sozinha. O Senhor está passando por ali. Quando ele passa, ele vê um homem sentado na coletoria. Quando Jesus passa, irmãos, ele não passa sem propósito. Quando Jesus passa aqui pela igreja, passando entre nós, ele vê situações, ele vê corações. O Senhor nunca passa em vão. Ele olha para o paralítico e olha para o homem sentado na coletoria da mesma maneira, sabendo que eles
podem ser ajudados ou não, mas o Senhor está disposto sempre a olhar com o seu olhar terno, olhar para a pessoa de uma forma distinta. Quando o Senhor passa, ele vê Mateus sentado na coletoria, sentado junto à alfândega. E quando o Senhor o vê, o Senhor olha para Mateus e ele entende, ele sabe que Mateus tem a profissão de publicano, cobrador de impostos. Ele sabe que Mateus, como publicano, tinha o repúdio de toda a cidade de Cafarnaum. Por quê? Você sabe muito bem que aqueles que eram cobradores de impostos cobravam para o Império Romano e auferiam lucro naqueles impostos. Tomavam daquilo que era do povo para entregar à nação opressora. E ninguém gosta de ser oprimido, e principalmente o pobre que não tem muito, e lhe é retirado o imposto e colocado nas mãos de publicanos. O publicano era, portanto, sinônimo de pecador. O publicano era, portanto, aquela pessoa que era rejeitada por todos, odiada pela grande maioria. Portanto, quando você passa por alguém que você sabe que está numa condição, talvez no crime, talvez uma pessoa com uma ficha suja, você passa por ele e talvez você faça de conta que não o vê. Você não vai cumprimentá-lo, porque você tem receio de se identificar com a pessoa. Nosso maior problema é que nós não queremos nos identificar com pessoas complicadas, nós não queremos parecer com eles. E eu acho isso muito natural, acho isso uma coisa normal. Porém, Jesus, quando passa, ele passa de uma forma diferente. Ele passa e presta atenção naquilo que ninguém presta. Ele olha para aquilo que ninguém vai olhar. Ele olha para Mateus, e quando ele olha para Mateus, ele olha não como Mateus está. Ele está sentado na coletoria. Que pensamentos pairavam na mente de Mateus? Mateus, certamente como cobrador de impostos, tinha o desejo, a princípio, de viver uma vida boa, uma vida com bens, uma vida abastada. Todo cobrador de imposto, todo aquele que faz concurso para ser fiscal de renda, imagina que a sua profissão vai lhe trazer um bem-estar social. Isso foi sempre assim, e não há nada de errado nisso. Porém, Mateus, quando experimenta o prazer de ter, o prazer de possuir, isso não lhe satisfaz plenamente. Eu suponho que Mateus estava ali, sentado, ouvindo falar e vendo coisas que muita gente não via. Afinal, não era normal Jesus habitar em uma cidade, mas Cafarnaum era uma cidade que foi testemunha, e por isso foi julgada por Jesus, foi testemunha de muitos milagres, desde a operação da febre da sogra de Pedro, até milagres espantosos. Jesus fez grandes coisas na cidade. O Senhor era conhecido de Mateus, mas Mateus pensava que não era conhecido de Jesus. O Senhor não tinha montado aí no seu colegiado, o Senhor não tinha seus apóstolos completamente, segundo nos conta a Bíblia, se a ordem está numerada de acordo com a aproximação. Mateus foi o 7º ou 8º daqueles que se achegaram a Jesus. Ele estava numa lista divina de espera, e quando o Senhor está passando, ele olha para Mateus, ele sorri e lhe diz: segue-me, segue-me. E naquela hora diz a Bíblia que ele, levantando-se, Mateus é sucinto, Mateus é discreto, ele me diz que levantando-se, o seguiu. Aleluia. Não há quem entre nós que para seguir Jesus não tenha deixado alguma coisa. Todos nós, irmãos, talvez nos identifiquemos de alguma maneira com Mateus, porque Mateus, deixando tudo, vai seguir a Jesus. Todo discípulo de Jesus tem que deixar alguma coisa. Quando o Senhor chamou Pedro, Pedro deixou o barco, Tiago e João deixaram as redes, e Mateus deixou a coletoria. Todos nós temos que deixar alguma coisa por amor a Jesus. Há quem tenha deixado os antigos amigos, há quem tenha deixado um vício, há quem tenha deixado para trás o baile, há quem tenha deixado para trás as drogas, há quem tenha deixado
até a família, por amor a Jesus. Isso acontece. Há pessoas que algum preço pagou para seguir a Jesus. Quando eu digo que pagou um preço, não é para a salvação. Pagou um preço sacrificial para aceitar o compromisso de seguir a Jesus por causa de tão grande salvação. Quando Mateus recebe o chamado, segue-me, e ele ouve a voz de Jesus e se levanta prontamente e o segue, é claro que aqueles que estavam com Jesus já não olharam para Mateus com bons olhos, mas como o Senhor o chamou, todos o aceitaram. E o que acontece quando alguém aceita Jesus? Muda. Há uma coisa muito simples no Evangelho, que quando alguém ouve a voz do Senhor chamando segue-me, e essa pessoa se levanta, essa pessoa muda. Ele se levantou do banco no qual estava sentado para seguir Jesus. Desde aí a sua vida mudou instantaneamente. Ele chama os amigos, os colegas de trabalho, ele chama aquelas pessoas que são os seus parceiros de negócio, ele chama todos aqueles que eram publicanos da vizinhança que ele conhecia e que estavam em cada esquina. Ele os chama e os coloca em sua casa. E naquele momento, quando ele está reunido com aquelas pessoas, o Senhor está entre eles, junto com os seus discípulos, seus primeiros discípulos. É claro, irmãos, que gente religiosa sempre vai colocar um ser, sempre vai colocar um mais, um porém. Quando Jesus é visto na casa de Mateus, junto com tantos publicanos, chama a atenção dos fariseus, e os fariseus não têm coragem de encarar Jesus, mas eles chamam os discípulos, perguntam para os discípulos do Senhor: e aí o vosso mestre, não nosso, nem mestre, o vosso mestre, por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? Por que ele se mistura? Por que ele se junta a eles? Por que o vosso mestre faz assim? Irmãos, o mundo tem muitos questionamentos, o mundo nos pergunta tantas coisas. Por que você está perdendo tempo indo à igreja nos domingos? Por que você quer ser o melhor de todos? Por que você se preocupa tanto com o seu testemunho? As pessoas fazem muitas questões, acham que o crente quer ser melhor do que os outros. Não é isso, não. É exatamente o oposto. Nós sabemos que nós não somos nada sem Jesus. Nós o aceitamos para que ele mudasse a nossa vida. E ao aceitá-lo, isso impôs para nós mudança de comportamento, impôs para nós transformação. Mateus está ali sentado. Aquele burburinho dos fariseus chegou no ouvido de Jesus. E quando Jesus ouviu aquilo, ele tratou de responder, embora não foi dito para ele, ele ouviu, e ouvindo Jesus, então o Senhor resolve falar, e diz no meio daqueles publicanos, no meio daqueles tantos pecadores, diz o seguinte: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Aleluia, aleluia. Ninguém que é são precisa de médico. Quem precisa é gente enferma. Eu me lembro de uma certa vez, estava morando no Home Dante, e alguém me chamou dizendo: pastor, vai ajudar o irmão que ele está lá no meio dos cobradores. E eu fui lá, chegando lá, encontrei o irmão num aperto, e eles começaram a falar um monte de coisa daquele irmão. E ao falar para mim, olhei para o irmão e falei: é verdade, você fez isso? Fiz, pastor. Você realmente pisou na bola. Olhei para ele e falei assim: olha, realmente ele errou. E eu, como pastor dele, tenho que repreender, ele está errado. E ele disse assim: olha, quanto é que ele está devendo? Está devendo tanto. Eu disse: vai pagar? Não tenho. Fui e paguei. E o homem falou assim: pastor, vai ficar tanto. E eu peguei e paguei o homem naquela hora e disse: perdoa essa minha ovelha, ele nunca mais vai fazer o mesmo. E coloquei o dinheiro na mão do homem e fui embora para casa. Eu estava em casa, de repente o telefone tocou de novo, e era a pessoa. E a pessoa chegou para mim: pastor, ô pastor, chega aí, pastor.
pastor, estou mal. Não está certo o que o pastor fez, não. Eu posso encontrar o pastor pode ir na rua. Onde é que o pastor mora? Eu falei, moro no 124. E desci, ele disse, eu vou estar na porta esperando o pastor. E quando eu cheguei lá, o homem grandão, alto, estava ali na porta do meu prédio, no meio da rua, disse, pastor, eu quero devolver o dinheiro. Não acho isso correto. Meu coração está pesando muito, porque o dinheiro é o dinheiro do pastor, é o dinheiro da igreja, não sei. Eu não quero ficar com esse dinheiro. Eu disse, sabe por quê? Porque o Espírito Santo está trabalhando no teu coração. Posso orar por tua vida agora mesmo. Ele era alto, dobrou a cabeça, eu estiquei as pernas e coloquei a mão na cabeça dele e comecei a orar por ele e vi lágrimas descendo daquele rosto. Irmãos, a gente olha para as pessoas e fazemos estereótipos. Alguém olha para Mateus e diz, repudiado. Olham para alguém e não presta atenção na pessoa, porque acha que a pessoa nunca vai olhar para Jesus. Mas não importa, mesmo que ele não olhe, Jesus está olhando para a pessoa. Porque os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. O Senhor veio para buscar não justos, mas pecadores, e levá-los ao arrependimento. É algo tão profundo que nós temos que entender o mistério da graça. Temos que compreender que essa graça não escolhe pessoas. Ao contrário, se escolhe, ela escolhe de uma forma tão maravilhosa. Segundo está em Coríntios, 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 27, nos fala a palavra do Senhor o seguinte, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vãs deste mundo e as desprezíveis para confundir aquelas que são, e as que não são, para aniquilar aquelas que são. Quando o Senhor chama, Ele chama as coisas desprezíveis, Ele chama aquelas coisas que não são para confundir aquelas que são. Eu aprendi algo muito cedo com Jesus. Eu aprendi a olhar para as pessoas, não como elas estão. Tem gente que já me disse o seguinte, pastor, eu tenho medo de olhar para o pastor, porque o pastor quando olha no fundo da minha alma. E às vezes isso é verdade. Às vezes, quando eu olho para alguém, Deus me faz olhar o coração da pessoa. Mas eu aprendi algo com isso, a nunca olhar a pessoa como ela é ou como ela está. Eu quero sempre olhar para aquilo que Deus pode fazer, aquilo que ela será no futuro. O amanhã tem grandes promessas. O Senhor não olhou para Mateus como cobrador de impostos. O Senhor olhou para Mateus de uma forma tão maravilhosa, e eu só posso chamar isso de graça. A graça é tão espantosa, meus irmãos, que ela faz as coisas diferentes. Por exemplo, quando o Senhor chamou, Ele chamou todos, mas a Bíblia não nos fala que Ele chamou Judas. Eu não encontro na Bíblia Jesus chamando Judas, mas eu vejo Judas no meio dos discípulos. Talvez Judas se chamou, não sei. Talvez ele se incluiu e foi sendo aceito, foi sendo anexado. Agora a palavra do Senhor nos fala o seguinte, que Mateus era uma pessoa que era especialista, era profissional na área contábil. Ele era um publicano, mas eu não vejo o Senhor entregar para Mateus a tesouraria do seu ministério. É algo tão interessante. Por que não para Mateus? Por que para Judas? Afinal de contas, Mateus era muito melhor. Mateus tinha a experiência, Mateus tinha o profissionalismo. Mas é Judas que cuida da bolsa, que cuida da tesouraria. É algo tão interessante, irmãos, que Jesus sabia o que estava no coração de Judas. É algo tão interessante. Alguns falam assim, o pastor Cid é bobo. O pastor Cid não vê o mal das pessoas. Eu vejo, mas não as trato segundo o seu mal. Porque aprendi com Jesus. Quando ele vê Judas, ele sabia, quando o Senhor está numa casa, aquela mulher vem e traz aquele perfume caríssimo, 300 denários, derrama aos pés de Jesus, e ele diz, Judas diz, que desperdício, não poderiam pegar esse dinheiro e distribuí-lo aos pobres. Afinal de contas, diz a Bíblia no seu comentário de João, porque Judas era aquele que sempre colocava a mão na bolsa e retirava. Jesus sabia que ele surrupiava o dinheiro,
Mas o Senhor não falou nada. Estranhamente, o Senhor não disse nada, nem trocou, não fez coisa diferente, não colocou Mateus. Sabe por que não colocou Mateus? Porque Mateus havia sido tratado pelo Senhor na experiência de conversão. Na conversão de Mateus, o que o Senhor fez foi transformar o coração de Mateus. Mateus deixou tudo para seguir Jesus. Mateus teve perdas para seguir Jesus. Ele já deixou para seguir o Mestre. O Senhor nunca nos dá algo que já sabemos. Aprenda isso. O Senhor sempre nos dará obrigações, responsabilidades, ministérios, coisas que nós não sabemos lidar, para experimentar o nosso coração. Por isso Judas leva consigo a bolsa e não Mateus. Quando o Senhor te dá uma tarefa, Ele te dá a tarefa sumamente importante de amar o próximo. Ele nos dá a tarefa de estender a mão, de ajudar, de olhar as pessoas não como elas são ou estão, mas como elas serão. O Senhor nos mostra na experiência de Mateus que os sãos não carecem de médico, mas sim os enfermos. Agora note, a graça é tão maravilhosa que a graça transforma o pecador, levando ao arrependimento. Eu olho diferente para pessoas que, tendo conhecimento da verdade de Jesus, experimentando a graça, abandonam Jesus e depois acham que basta simplesmente se incluir sem arrependimento. Sem arrependimento, irmãos, não há graça. Graça sem arrependimento é desgraça. E a desgraça de Judas foi tão notória, porque ele não se arrependeu. Quando nós olhamos na palavra do Senhor, eu vejo Mateus, que toma a firme decisão de deixar tudo para seguir o Mestre. Os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Mateus vai acompanhar Jesus, e acompanhando Jesus, ele vai perceber que Jesus é o médico por excelência, é o psicólogo dos psicólogos, é o Senhor de todos, é o médico dos médicos. Ele sabe todas as coisas. Ele vê Jesus curando a simples febre da sogra de Pedro, ou o paralítico que não podia andar. Quando o Senhor toma alguém e faz o milagre, Ele faz o milagre completo. Eu entendo, irmãos, que o Senhor disse com relação ao coração. Não havia diferença entre o coração do paralítico ou o coração de Mateus. Fisicamente eram diferentes, mas na alma estavam ambos necessitando de medicina, necessitando da cura divina. Para o paralítico foi: filho, os teus pecados são perdoados. Para Mateus foi a simples inclusão: vem e segue-me. E Mateus, deixando tudo, seguiu. Hoje aqui, certamente há pessoas que têm que ser tratadas pelo médico dos médicos. O médico dos médicos está aqui, ele passa por aqui. Ele passa como passou em Cafarnaum, como esteve em Cafarnaum, ele está aqui, ele é residente nessa casa. Aleluia. E como residente, ele sabe dos nossos problemas pessoais. Ele nos vê e não nos vê de qualquer maneira. Ele nos vê sabendo os detalhes de nossa vida. Eu olho para você e nem sempre sei o que está na tua alma, mas Jesus olha para você e te conhece por inteiro, conhece os teus desafios, tuas dificuldades, sabe os teus problemas, teus traumas, sabe tudo aquilo que você sofre. Ele te conhece intimamente. E hoje eu penso que o Senhor quer fazer algo diferente aqui. Ele passa e nos vê sentados. Está te vendo sentado. Talvez você cruze os braços, cruze as pernas e pense: o Senhor não está interessado em mim. Mas o Senhor passa por aqui hoje e diz: eu quero tocar a tua vida. Eu quero fazer algo por você. Ele quer fazer algo por nós hoje aqui. Vamos ficar em pé. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ide, porém, e aprendei o que está escrito: misericórdia quero
e não sacrifício. O que o Senhor quer de nós, irmãos, é que nós tenhamos misericórdia. Aqueles fariseus, quando olharam aquela casa cheia de gente publicana, gente pecadora, olharam com desdém para eles e para Jesus. O que faz o vosso mestre aí? O Senhor tinha propósito, o Senhor sabia o que estava fazendo naquela casa. Nós precisamos voltar a ter compaixão. Precisamos pedir ao Senhor que o Senhor coloque em nossos corações a misericórdia que vem do Senhor. Mas antes eu reconheço que muitos de nós têm que ser tratados. Precisamos do tratamento do Senhor. Hoje o Senhor quer fazer algo em nossos corações, algo que eu não planejei, mas sei que o Senhor quer fazer. Eu sei que talvez nós estamos limitados por tantas situações ou condições, queremos fazer e não podemos, não conseguimos, porque estamos talvez travados por condições de enfermidade, da alma, ou do espírito, ou do corpo. Mas hoje o Senhor vai destravar a tua vida. Hoje o Senhor traz cura, faz milagres em nosso meio. Creio que esta noite é uma noite de milagres. Aleluia, glórias a Deus. Quando eu cheguei aqui hoje pela manhã cedinho, trazendo no meu coração uma preocupação, ouvi uma notícia de um irmão que está com câncer. E eu comecei a clamar ao Senhor: Senhor, Tu conheces o coração desse meu irmão, Tu podes libertá-lo deste câncer, Tu podes restaurar a sua alma, podes restaurar o seu corpo. Porque, irmãos, quando nós nos enfermamos, a primeira enfermidade não é a física, é aquela que se estabelece nas emoções. Há tanta gente que está vivendo paranoias, que está vivendo nesse momento síndromes de pânico, depressão, angústias profundas, rejeições. Isso tem atravessado a sua vida. Ouvimos a nossa irmã falando aqui da sua enxaqueca. Irmãos, nós temos algumas dificuldades, nós não as negamos, porque nós somos humanos, nós temos as nossas condições físicas, mas o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele está passando hoje aqui, aleluia, e o Senhor é poderoso para restaurar a nossa saúde, para nos curar, para nos fortalecer, aleluia. Se você está bem, se você está bem no corpo, na alma e no espírito, sabe de uma coisa? Então você vai orar por alguém que você sabe que está com algum problema. Você vai orar ao Senhor. Hoje o Senhor passa por aqui, trazendo milagre, trazendo cura, trazendo restauração. Eu creio no Senhor de Cafarnaum. Eu creio no Senhor nosso Deus. Aleluia. Eu imagino Jesus olhando para Mateus e dizendo a Mateus: Mateus, teu nome significa dádiva de Deus. Tu és Levi, Tu és louvor para a minha glória. Eu sei que o Senhor hoje quer transformar nossas vidas, aleluia. Eu sei que o Senhor hoje quer nos tocar. Hoje é dia de cura, é dia de milagres. Você vai ficar onde você está e Jesus vai passar por aí, aleluia. Jesus está passando em nosso meio, operando milagres, operando maravilhas. Creia nisso, erga a sua mão para o Senhor, aleluia, e creia no milagre de Deus, aleluia. Creia que o Senhor está passando, aleluia. Senhor, nós confiamos no Teu nome. Nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor é o Deus dos milagres. Não há enfermidade que o Senhor não possa curar. Não há tratamento psicológico, não há tratamento psiquiátrico, não há tratamento, meu Deus, medicamentoso que possa, Pai, trazer plena saúde, meu Deus, se o Senhor não operar primeiro. Senhor, meu Deus, intervém, Pai, nessa hora, Senhor, nós rogamos em nome de Jesus que a cura chegue, que o milagre aconteça. Pai, ministra agora, Senhor, meu Deus, nós repreendemos toda síndrome de pânico, nós repreendemos nesta hora, Pai, toda angústia, todo medo. Pai, nós repreendemos nesta hora todo sintoma de depressão, de agora destruída desde a sua raiz, depressão, em nome de Jesus, sai agora, em nome do Senhor. Nós repreendemos nesta hora toda dor de cabeça, toda enxaqueca, nós declaramos saúde, nós declaramos a cura e a restauração. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor ministre, aleluia, meu Pai, nós rogamos, Senhor, trata em nossa rejeição, cura-nos, Senhor, como Tu curaste Mateus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, traz a Tua cura, traz a cura para o nosso corpo, como o Senhor curou o paralítico hoje aqui, aleluia.
aleluia, tu bem podes curar-nos, Senhor. Cura-me, Senhor, cura cada um de nós, Senhor Deus. Trabalha em nós, Senhor. Traz a cura, traz a saúde, meu Deus. Pai, crianças que passaram, Senhor, meu Deus, por trauma da escola, Pai, traz a cura. Restaura hoje, Senhor, meu Deus. Nós repreendemos todo problema de diabetes, em nome de Jesus Cristo, todo problema no sangue, em nome do Senhor, nós declaramos a cura, restaurando, fortalecendo o sangue, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos saúde, oh Deus eterno, oh Deus, 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 aleluia, passaste o teu sangue sobre nós, nos cobriste com o teu poderoso sangue, aleluia, o sangue de Jesus tem poder, aleluia, poder no sangue de Jesus, cobre-nos no teu sangue, Senhor, restaura a tua igreja, Pai, nós clamamos em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos, Pai, a tua bênção, Senhor, Pai, nós declaramos, Senhor, que todo câncer está destruído, Pai, tu estás curando do câncer, o Senhor está tratando, meu Deus, dos pulmões, o Senhor está trazendo a cura e o milagre no útero, o Senhor está restaurando todo o útero, aleluia, oh, eu vejo Deus mexendo, vejo o Senhor trabalhando nas nossas entranhas, o Senhor está nos restaurando, o Senhor está movendo, aleluia, em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos cura, nós declaramos saúde, Deus, aleluia, para a glória e honra do nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, glórias a Deus. Os sãos não carecem de médico, mas sim os doentes. Mateus se levantou depressa e seguiu Jesus. Erga comigo a sua mão, declare comigo: Senhor Jesus, creio no teu poder. Eu declaro cura para mim. Declaro cura para minha casa. Senhor, em nome de Jesus, eu sou curado. Em nome de Jesus, eu recebo a tua bênção. Em nome de Jesus. Amém, amém. Um forte aplauso ao Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Podem se assentar, queridos. Glórias a Deus. Aleluia.